Oiê! Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal. Eu sou a Rafa Matana e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre algo que mudou completamente a minha clínica, que foi entender o porquê que os pacientes realmente decidem fazer um procedimento estético. E por que ele faz isso com você e não escolhe o concorrente. Eu sei que você já se perguntou por que é que alguns profissionais têm agenda lotada por meses, enquanto outros, que são tão competentes quanto, lutam para conseguir paciente. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre esse assunto e é para entender de fato por que é que o seu paciente compra, tá? E essa resposta, gente, está na neurociência. E hoje eu vou dividir aqui com vocês um pouco sobre esse assunto, né, que eu adoro, porque é quando a gente entende, porque quando a gente entende do comportamento humano, nós conseguimos de fato melhorar os nossos resultados. Mas antes de qualquer coisa, quando a gente vai falar de neurociência, eu preciso que você entenda quais são os sistemas pelos quais o nosso cérebro passa antes de tomar uma decisão. E são 3 partes cerebrais diferentes. E a decisão de fazer um procedimento estético, gente, não é diferente. Ela também vai passar por essas 3 partes cerebrais. A primeira delas é o sistema límbico. E esse sistema é aquele responsável pela emoção. Então, sabe quando... Então, é mais ou menos assim, ó. Quando o paciente ele vê ali um antes e depois bem bonito, de uma harmonização bem feita, elegante, refinada, ele não para analisar esse procedimento tecnicamente. Ele apenas sente alguma coisa. E esse sentimento, ele pode ser variado. Talvez ele sinta admiração, talvez ele sinta desejo, e pode ser que ele sinta até uma pitadinha de inveja. Então, leve sempre isso em consideração. Todo paciente que vê ali o seu Instagram, que vê um resultado incrível, antes de querer saber preço ou de saber um pouco mais sobre a técnica, ele já sentiu alguma coisa. Ele já foi impactado emocionalmente. E esse é o nosso primeiro sistema cerebral a ser ativado. Logo depois da emoção, a gente tem a ativação do sistema reptiliano, que é o nosso instinto de sobrevivência. É nessa hora que o paciente começa a ficar com medo de não pertencer. Então, provavelmente, ele já conhece alguém que fez algum procedimento estético que ficou bonito, que ficou belíssimo, ou talvez ali no grupo de amigos dele, todo mundo já tenha feito algum tipo de tratamento, menos ele. E nesse caso, quando o paciente vê uma imagem ali do antes e depois, ele fica com esse desejo intenso de fazer parte de um grupo, né? De estar em pé de igualdade com aquele grupo no qual ele pertence. É aquele famoso medo de ficar para trás. É aquele medo de envelhecer enquanto todo mundo parece mais jovem, né? E é aqui no sistema reptiliano que as pessoas são impactadas pelos famosos gatilhos de urgência, pelos gatilhos de escassez. Então, sei lá, se você anuncia aí que você trouxe um tratamento X específico de um curso que você foi fazer fora, foi fazer no exterior, mas que esse protocolo só vai ser oferecido para, sei lá, 10 pessoas, que só 10 pessoas vão se beneficiar desse seu tratamento, aí, meu amigo, vira aquele alvoroço. Todo mundo quer garantir o tratamento, todo mundo quer fazer parte desse momento. Isso porque o sistema reptiliano é que faz com que você tenha medo de ficar de fora. Aquele medo de não pertencer. E é natural do ser humano, gente. O ser humano, ele gosta de fazer parte, ele tem essa vontade de pertencer. E é só depois que esses 2 sistemas foram ativados que nós temos a ativação do córtex pré-frontal. E aqui o córtex pré-frontal é o responsável pela racionalização desse processo. Então, só depois de ter sido impactado emocionalmente,
depois de ter sentido aquele sentimento de urgência, de querer fazer parte, é que ele vai analisar racionalmente esse procedimento. Aí é que ele começa a pensar qual é o preço, qual é a duração, quais são os riscos, qual é a formação profissional do profissional que ele está buscando para realizar esse tratamento. E aqui é que está o segredo, gente. Quando chega nessa parte, a decisão já foi tomada. Então, o cérebro ele só está buscando racionalmente justificativas para validar esses sentimentos. Então, uma pesquisa recente que foi realizada em Harvard listou 5 emoções que são as responsáveis por influenciar as decisões de compra, tá? E eu vou trazer todas elas aqui para vocês, já aplicadas aí a Hoff. Como é que vocês aplicam essas emoções aí no consultório de vocês? O primeiro sentimento é a segurança. Então, o cérebro não gosta de correr riscos, principalmente quando a gente fala do nosso rostinho, né? Então, é importante que você consiga dar essa sensação de segurança que seu paciente procura. Então, como é que você pode fazer isso? Reforçando quais são as suas formações, mostrando para ele depoimentos de pacientes reais que ficaram satisfeitos com esse tratamento. Então, a famosa prova social. Mostra que sempre que possível, né, tenta mostrar sempre que possível aí na sua rotina o seu ambiente profissional, destacando as suas medidas de segurança, usa apenas materiais que sejam cientificamente comprovados, que tenham eficiência, segurança, abra esses produtos na frente do seu paciente, né, deixe ele sempre muito tranquilo em relação a tudo que está sendo feito por ele. O segundo sentimento que influencia na decisão de compra é o sentimento do pertencimento. Então, a gente já falou ali do nosso sistema reptiliano, porque, de fato, as pessoas querem, elas não querem apenas um procedimento estético, elas querem pertencer a um grupo que valoriza a beleza, que valoriza o autocuidado. Então, quando você cria um espaço onde você gera, de fato, uma comunidade, os seus pacientes se sentem participantes de algo muito maior, muito mais especial do que apenas fazer um procedimento estético. Então, você aumenta demais a vontade do seu paciente em fazer parte disso, em fazer parte desse movimento, dessa comunidade, tá? Você pode fazer isso criando conteúdos que reforcem esse senso de comunidade, né? De gente que se identifica com a sua metodologia. Você pode identificar sua comunidade por palavras de referência, então, as minhas maravilhosas, as minhas deusas, enfim, eu já vi de tudo por aí, eu não uso, mas isso reforça de fato o senso de comunidade. Uma outra alternativa que de fato eu gosto mais, sou mais adepta, são eventos exclusivos para os seus pacientes, né? Onde você traz essa sensação de pertencimento das pessoas, de que elas precisam ser o seu paciente para usufruir desse momento, para fazer parte de uma comunidade maior, né? Então, tudo muito além de apenas um procedimento estético. O terceiro sentimento é o sentimento de alívio. Você acredita que quanto mais essa paciente vai se sentir aliviada com o resultado desse tratamento, maior a chance dela comprar, dela realizar esse procedimento com você. Isso porque o procedimento vai dar a sensação para ele de que finalmente eu vou poder me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Ou então, de que eu não vou mais parecer cansada nas minhas reuniões digitais. Ou quem sabe também que o paciente de fato, por fim, ele vai poder se sentir confiante e não se esconder mais nas fotos que ele tira de perfil. E para isso, você precisa usar essas dores quando você apresenta o antes dos seus pacientes. E depois usar o seu procedimento como alívio, como a solução para esses problemas. Então, uma dica importante para você pode pedir para os seus pacientes para eles se descreverem como eles se sentiam quando eles chegaram no seu consultório e como eles se sentem depois dos procedimentos. E aí você pode usar esses depoimentos para exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês durante a sua comunicação. O quarto sentimento que mais estimula uma venda, segundo Harvard, é a antecipação. E aí é importante que você faça o seu paciente sentir a emoção do resultado final
antes mesmo dele realizar esse procedimento. Então, aquele desejo vai crescendo à medida que o paciente vai chegando mais perto do momento dele realizar esse procedimento estético. E aí, uma estratégia que pode ser muito poderosa para você utilizar, para gerar mais proximidade também entre você e o seu novo paciente, vai trazer esse sentimento de antecipação, é talvez gravar ali um videozinho personalizado falando: oi fulano, tô aqui, ansiosa para te conhecer, para resolver a sua queixa, para valorizar o seu olhar, para valorizar o seu sorriso, enfim, algo personalizado que você vai enviar para ele no dia anterior da consulta, que além de gerar esse sentimento da antecipação, também vai ser um videozinho que vai ativar o quinto sentimento que mais impacta nas vendas, que é o sentimento da exclusividade. Então não tem jeito. O ser humano, ele gosta de se sentir especial, ele gosta de se sentir escolhido. Então fazer com que seu paciente se sinta importante é algo essencial. Então esse vídeo já vai dar a sensação de que ele é esperado, de que ele é querido dentro da sua clínica, tá? Então isso é muito legal. Além disso, você pode gerar protocolos clínicos assinados com a sua técnica, criar uma lista VIP antecipando as novidades para os seus pacientes. Então, esses são sentimentos que basicamente vão reforçar todos esses outros que a gente já comentou. E com essas informações em mãos, minha gente, agora só depende de você botar tudo isso em prática. Deixa a desculpa de lado e é hora de agir, é hora de implementar estratégias que façam com que essas emoções sejam ativadas em todos os seus pacientes e também em todas essas pessoas que você quer atingir, todas essas pessoas que te acompanham nas redes sociais, para que elas sintam esse desejo, esse sentimento de fazer parte da sua comunidade. Então é o momento de você implementar essa estratégia de neurovendas na sua clínica e transformar os seus resultados, tá? Então não esquece que as pessoas nunca compram apenas um procedimento estético. Elas compram emoção, elas compram a transformação, elas compram pertencimento. Então elas estão aí buscando cada vez mais uma versão melhor de si mesmas. E aqui é importante falar, minha gente, que aplicar esses princípios de neurovendas não é manipular ninguém. Tá? Você vai apenas comunicar o valor do seu trabalho de uma forma que ressoe de maneira positiva no cérebro do seu paciente, tá? Então, minha gente, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa o seu like aqui, compartilhe com outros profissionais da área e, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber todas as semanas conteúdos incríveis para você aplicar na harmonização facial. Te vejo na semana que vem. Beijos!